de transmitir para nós o teu coração, a tua mente. Ajuda-nos, Senhor. Para que esse não seja um momento qualquer, mas que seja um momento sublime entre nós e o Senhor. Como um jantar à luz de velas. Nós queremos, como Maria, estar aos teus pés. Revela-te a nós. Mostra o sentimento do teu coração para com a nossa vida, Senhor. Porque tu conheces-nos por dentro, por fora. Tu não somente conheces as nossas obras, mas o que motiva as nossas obras. Por isso, Senhor, nós te rogamos, no nome do teu Filho Jesus, venha a nós nessa hora, Senhor. Se derrame através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, eu vou tentar sintetizar um pouco daquilo que foi compartilhado ontem, para que a partir desse momento nós possamos prosseguir aquilo que o Senhor tem derramado como encargo dele para esses dias aqui com os irmãos no Rio de Janeiro. O primeiro texto que lemos foi 1 Timóteo capítulo 3, os versículos 14 e 15, onde Paulo diz para Timóteo que se ele tardasse, Timóteo deveria como se comportar na casa de Deus. Aí diz, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da vida. Buscamos um tema para abordarmos, refletirmos diante do Senhor, ouvindo sua voz, entendendo o que Ele quer nos falar acerca desses textos. E o tema é o seguinte: a igreja, a casa de Deus, o lugar onde os céus e a terra se encontram. Se existe um lugar onde os céus e a terra se encontram, esse lugar é a igreja. Mas a igreja, ela não pode ser apenas uma concepção doutrinária para nós. E esse é o grande perigo, é que nós tenhamos uma concepção clara, doutrinária, acerca da igreja. Uma concepção clara e doutrinária acerca da igreja não é o ponto vital, é importante, mas nós precisamos de ter uma realidade disso. Se a doutrina, ela não nos leva à prática, nós nos tornamos insípidos. Se você estuda a Epístola aos Efésios, vocês devem se lembrar bem, essa epístola tem 6 capítulos. O capítulo 1, 2 e 3 é uma abordagem doutrinária. Os capítulos 4, 5 e 6 é prática. E você se lembra como inicia o capítulo 4? Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação a qual fostes chamados. Essa palavra digno é um vocábulo muito especial no original. Vou tentar traduzir ele de uma maneira muito simples. Geralmente quando nós vamos sair, a gente gosta de combinar roupa, não é isso? Você veste uma calça, uma camisa e você olha se está combinando a calça e a camisa. Creio que todos nós fazemos isso. É daí que vem essa palavra, combinação. E ela não foi colocada aqui de maneira aleatória. Essa palavra, ela traz a ideia de combinar. Ela está combinando a doutrina com a prática. Porque a vida cristã, ela tem a doutrina de um lado e a prática do outro. Tendo a doutrina, tendo uma clara e forte compreensão do que é igreja, e não temos a experiência de ser igreja, nós ainda vamos viver na periferia do propósito eterno de Deus. Nós vamos ficar tateando em torno de coisas que não são essenciais. Por isso, compreender a igreja a partir desses textos, entender que ela é uma expressão visível de uma realidade celestial, que ela está aqui para sustentar esse testemunho. Por isso que temos a figura da coluna. A coluna, ela é para nós esta figura de sustentação. E a igreja está aqui para sustentar o testemunho dos céus na terra. Mas ela não é somente uma coluna, ela é também um baluarte. E o baluarte fala de proclamação. A igreja está aqui para proclamar esse testemunho celestial. E daí nós buscamos
uma passagem para como que formar uma moldura dentro desses textos de 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Foi o capítulo 28 do livro de Gênesis, onde nós lemos a experiência de Jacó quando ele chegou em Betel, e ele diz que ele viu uma escada cujo topo tocava os céus, e ele viu que Deus estava no alto dela, e os anjos subiam e desciam, e ele disse assim, quão terrível, a tradução melhor seria assim, quão assombroso é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Então, se você toma as palavras de Jacó aqui, adiciona as palavras de Paulo, então você vai ver que existe um detalhe sobre a casa de Deus, que a casa de Deus é a porta dos céus na terra. Deus tem uma porta aqui nessa terra, uma porta aonde ocorre o seu santo mover. Aonde está essa porta? Essa porta está na igreja. A igreja é a porta celestial. É a porta aonde ocorre todos os movimentos celestiais, todos os movimentos divinos. Existe uma porta entre os céus e na terra, e essa porta está na igreja do Deus vivo, na sua casa. E aí buscamos uma argumentação doutrinária e prática. A partir do capítulo 1, versículo 43, do Evangelho de João, nós temos aquele episódio do encontro do Senhor Jesus com Natanael. E nesse encontro, quando Natanael ele chega até o Senhor Jesus, ele já havia dito, porventura pode surgir alguma coisa boa de Nazaré? Então André disse para ele, vem e vê. E quando ele estava aproximando do Senhor, o Senhor diz assim, aí está um israelita que não há engano no seu coração, ou não há dolo. E ele ficou surpreso de ver a onisciência do Senhor. O Senhor Jesus disse assim para ele, você está surpreso, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores do que essa, você vai ver. Aí o Senhor diz, e verás os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O nosso Senhor coloca mais um item. Ele vai dizer que aquela escada celestial que Jacó viu, era ele mesmo. E que sobre ele agora havia uma realidade espiritual na terra. Porque o que Jacó viu era uma sombra. Agora aqui no capítulo 1 de João nós estamos vendo a realidade. Então aqui nós temos algo muito especial que não podemos colocar de lado. O nosso Senhor é aquela escada. E sobre ele na terra existe uma porta. Tem uma porta aberta. Mas aí nós precisamos do capítulo 2 do Evangelho de João para entendermos isto. Quando você começa a ler a partir do versículo 13, diz que o nosso Senhor chegou ali na porta do templo. A palavra templo aqui, a tradução dela do original, fala de um lugar sagrado, separado para oferendas e sacrifícios. É apenas isso, é o termo herion no original. Aí diz que quando o Senhor chegou ali na porta do templo, ele viu os cambistas, aqueles que faziam comércio. Aí ele começou a expulsar todos eles, ele colocou todos eles para fora, e ele disse assim, não façais da casa de meu pai, olha essa frase, é importante, casa de comércio. E aí os discípulos viram aquilo que disse o Salmo, o zelo da tua casa me consome. Aí o Senhor disse assim, eu destruirei este santuário, e em 3 dias o levantarei. A palavra aqui, o santuário, o templo, aí na sua Bíblia está templo. A palavra templo aí, ela é muito significativa, porque não é o mesmo termo usado no versículo 13. O termo templo aí é naos. A melhor tradução dessa palavra está em Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Versículo 1, que fala do santuário da morada do Altíssimo. Então ele diz assim, destruirei este santuário da morada do Altíssimo, e em 3 dias o levantarei. A palavra levantarei também é uma palavra que tem que ser examinada. É um termo que ocorre 134 vezes nos evangelhos, 33 vezes no Evangelho de Mateus, e dessas 33 vezes, 11 vezes vai fazer referência à ressurreição. Então ele está dizendo, destruirei, isto é, passará pela morte.
ele passaria pela morte. Esse santuário da morada do Altíssimo, e em 3 dias o ressuscitaria. Então ele estava fazendo aqui uma referência ao templo do seu corpo, porque os judeus começam a questionar como ele poderia fazer tudo aquilo, 46 anos. Aquele templo foi construído e ele iria fazer isso em 3 dias. Aí os discípulos entenderam, e João escreveu que ele fazia, versículo 21, que ele fazia referência ao santuário do seu corpo. Então aquela casa de meu pai era uma referência à própria pessoa do nosso Senhor. Ele era o santuário da morada do Altíssimo quando estava aqui na terra. Essa casa de meu pai era ele mesmo. Era nele que o pai habitava. Era nele que o pai encontrava o seu prazer. Mas agora, irmãos, precisamos de mais um capítulo, porque o Espírito Santo quis que nem tudo ficasse revelado num capítulo só. Então nós precisaremos de mais outro capítulo para poder encontrar mais luz e jorrar sobre este capítulo 2. É o capítulo 14 do Evangelho de João. Nosso Senhor diz assim: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai. Mais uma vez, ele vai colocar essa frase que ele havia colocado no capítulo 2. No capítulo 2 ele diz: não façais da casa de meu pai. A casa de meu pai é o santuário do seu corpo, era ele mesmo. Não façais da casa de meu pai. Você vai dizer: irmão, mas ele estava olhando para o templo, mas aquele templo era apenas uma figura. Ele era a realidade da casa do pai. Você entende? Ele era a realidade dessa casa espiritual. Quero te falar uma coisa, escute, tudo que existe na Bíblia é muito importante, tudo. Mas quero colocar um detalhe para você refletir. As palavras do nosso Senhor, os seus atos, tudo que ele fez, tudo que ele falou, constitui aquilo de mais elevado que existe em toda a Bíblia. Irmãos, talvez nós gastemos alguns anos estudando os escritos apostólicos de Paulo, de Pedro, de João, mas gastaremos toda a eternidade para entender as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. São as verdades mais profundas. O que ele falou muitas vezes foge à lógica da mente, do intelecto. Às vezes ele falava coisas que os discípulos não entendiam, mas obedeciam. Por exemplo, quando ele disse: olha, eu quero que vocês preparem um santuário, um cenáculo para partirmos o pão. Aí os discípulos ficaram olhando para ele. Ele disse: olha, faz o seguinte, vocês vão numa rua e vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Irmão, sabe qual era a possibilidade disso acontecer em Israel? Nenhuma. Sabe por quê? Homem não carregava cântaro na cabeça, não era costume dos homens. Os discípulos questionam. Eu penso que eles devem ter achado graça, mas baixaram a cabeça e saíram e encontraram um homem com um cântaro na cabeça. As palavras do nosso Senhor são as palavras mais profundas da Bíblia. Então quando ele diz: na casa de meu pai, ninguém estava entendendo, os judeus estavam entendendo, mas depois João disse, ele estava fazendo referência ao templo do seu corpo. Percebe? Os seus atos são profundos, irmãos. Ele chega para os discípulos e fala assim: vamos passar para o outro lado do lago. Aí os discípulos entraram no barco, e quando eles entraram no barco, veio uma grande tempestade, veio um grande vento, e o barco estava quase como que afundando. Aí os discípulos olharam e Jesus estava dormindo. Aí eles despertaram o mestre, disse: mestre, não te importa que morramos? Aí ele foi repreender o barco e exortou os discípulos: homens de pouca fé. Aí você pensa: mas é fácil para ele, ele é o Senhor do universo, ele criou tudo, ele sustenta tudo, é fácil para ele. Não é, irmãos, preste atenção, volte antes. Ele disse: passemos para o outro lado do mar, ou do lago. Se ele disse que passemos, não importa se era por baixo, se era por cima, se era voando, eles iriam passar. Eles só tinham que se segurar nas palavras do Senhor e não na força do vento. Então você vê que estudar as palavras do Senhor são as questões mais grandiosas que existem na Bíblia. Um milagre dele, a gente muitas vezes olha o milagre do Senhor e fica preso no milagre. Aí a gente quer aprender o milagre, para que haja milagres. E muitas vezes os milagres do Senhor nos mostram um caminho.
eles mostram para nós um caminho. Lembra de Jairo? Quando Jairo foi até o mestre, ele disse que ele chegou, adorou e disse: mestre, eu tenho uma filha, ela tem 12 anos, ela está morrendo, vai na minha casa, por favor, me ajuda. Irmãos, quem tem uma filha sabe disso. Quem tem uma filha sabe disso. Quem tem um filho sabe o que é um pai desesperado, pedindo ajuda para um filho que está morrendo. E Jesus foi. Veja que ele vai bem devagar, parece. A sensação que se tem é que ele vai bem devagar. Aí uma mulher que já tinha 12 anos, estava com inflamação, e essa mulher toca nele. Ele disse: alguém me tocou. Aí os discípulos: quem não te toca aqui, mestre? Todos te tocam. Ele disse: Lucas coloca um detalhe que Marcos não coloca. Lucas diz assim, que ela tocou na orla das vestes. A orla era um manto sagrado dos homens, e era um vestimenta que envolvia respeito e dignidade, de maneira que ninguém pegava na orla do outro. Você podia tocar na pessoa em qualquer lugar, menos na orla, porque aquilo envolvia honra, dignidade. Esse alguém tocou na orla das minhas vestes. Agora imagina um pai com a filha morrendo e uma mulher que já aguentou 12 anos com fluxo de sangue. Não seria melhor Jesus ir embora? Ele falou assim: ó, mulher, tá bom, fica curada. Mas ele não disse isso, ele parou, se alguém me tocou. Ele é onisciente, ele sabia quem tinha tocado nele. Então por que ele disse: ó, foi você que me tocou? Ele disse: parou. E ali está um pai, que agora é o pai que está morrendo, de angústia, de desespero, enquanto o mestre para. Veja os detalhes, irmãos. Eu estou chamando a atenção de vocês, para vocês observar as palavras do nosso Senhor, os atos dele. Aí a mulher, temendo e tremendo, se manifesta. Ele diz: vai, a tua fé te salvou. Aí o Senhor Jesus vai andando, e parece que ele não está com pressa, irmãos. Vai andando, aí chega o pessoal da casa do Jairo, e diz: não importunes mais o mestre, tua filha morreu. Aí ele vira para o Jairo e disse assim: Jairo, não temas, crê somente. Ele estava dizendo assim: Jairo, se você crê, eu vou continuar andando. Se você duvidar, eu vou parar. Imagine. Aí ele prossegue. Aí quando ele chega na casa do Jairo, está uma multidão chorando em desespero. Aí ele coloca todo mundo para fora, fecha a porta e coloca só alguns discípulos. Não seria melhor Jesus colocar aquela menina lá, aquele caixão ou aquela cama no meio de todo mundo e fazer aquele milagre na frente de todo mundo? O que faria qualquer um de nós aqui? O que faria os pregadores modernos que são amantes da psicologia de massa? Colocava todas as câmeras, colocava tudo, convidava até Satanás para assistir. Mas Jesus não fez isso, porque milagre não é para quem quer ver, milagre é só para quem crê. Então você vê como que é o ensino do nosso Senhor. O que Ele faz, o que Ele ensina, são as verdades mais profundas. Você não encontra em nenhum lugar da Bíblia. Imagine a grandeza da palavra de Deus, sua riqueza, sua sublimidade, toda a sua beleza, toda a sua composição literária. Agora imagine, irmãos, o nosso Senhor. Ele é a chave exegética, hermenêutica, que interpreta todo esse livro. Se tirar ele desse livro, esse livro se desfaz completamente. As letras somem. Porque ele é a glória desse livro. Os estudiosos eruditos dizem que a cada 25 versículos existe uma menção direta ou indireta da pessoa ou da obra do nosso Senhor Jesus. Então quando ele diz: não façais da casa de meu pai. Então agora vocês entenderam, porque alguém pode contra-argumentar: mas irmão, ele está falando do templo. Será que espiritualmente é isto? Será que a grande mensagem dele é essa? Não, ele era a casa do pai. Depois João vai dizer, ele estava fazendo referência ao seu corpo. Então agora, fixe sua mente em João 14, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aí ele vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Agora preste atenção, irmãos, veja, vamos pegar os detalhes. Primeiro detalhe: a igreja é a casa de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Como casa de Deus, ela é uma coluna que liga os céus da terra. Depois, Gênesis 28, essa igreja como a casa de Deus, ela é o quê? Ela é a porta dos céus. E como a porta dos céus, ela tem uma realidade. O nosso Senhor é essa escada que liga nesta
casa de Deus, todos esses movimentos celestiais. Mas não somente isso, Ele, em primeira instância, Ele é esta casa. Ele é esta casa de Deus. Em primeira instância, você tem que entender que essa casa de Deus tem essa realidade, tem este fundamento, o nosso Senhor Jesus. Mas agora aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, nós vemos que esta casa, ela tem muitas moradas. Se a casa é de Deus, é Ele quem vai morar. Talvez alguns aqui, como eu, cresceram na escola dominical. Então quando eu cresci ouvindo as histórias na escola dominical, eu aprendi que nós iríamos morar lá no céu, na casa de Deus. Mas agora você descobre que na verdade essa casa de Deus somos nós, é Ele que vai morar. Porque a realidade da casa de Deus, a sua implicação ou suas implicações no eterno propósito de Deus, é que nós seremos eternamente uma família constituída de muitos filhos, conformados à imagem do Filho de Deus. Segundo a mente de Deus, seu eterno propósito, nós seremos para o seu filho, não uma casa, não um filho, mas seremos uma esposa para a sua satisfação eterna. E para o seu espírito, nós seremos um santuário para a sua gloriosa e eterna habitação. Então nós seremos os filhos, nós seremos a noiva e nós seremos este santuário eterno. Então, meus irmãos, irmãs, preste atenção nesses detalhes, porque João diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Lembra ontem quando eu disse a você sobre as parélias de João, ou as duplicidades de palavras e frases que ocorrem somente neste evangelho? Nós não vamos encontrar esse tipo de parélias ou duplicidade de frases e palavras em outro livro, somente no livro de João. Por isso esse livro é considerado um livro místico de todos os livros da Bíblia. E aqui você vai encontrar essas frases ou essas palavras, como casa de meu pai no capítulo 2, casa de meu pai no capítulo 14. Agora nesse capítulo você vai encontrar dois vocábulos que eles só ocorrem aqui. É a palavra moradas. Uma está no plural, a outra no singular, mas no original elas são as mesmas palavras. Quando ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Agora observe, por favor, observe o versículo 23. Diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem vai fazer a morada? Deus em Cristo, pelo seu Espírito, vai fazer em nós essa morada eterna. Então agora você entende o que é a igreja, irmãos? Mas nós temos que colocar um ponto aqui, nos deter um pouco aqui. Irmãos, observe um detalhe dessa realidade da igreja como casa de Deus. O Senhor Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Irmãos, isso é sério. O que significa guardar a palavra? O sentido aqui, no original, é colocar algo em um lugar elevado. Colocar algo num lugar muito elevado, seja em estima, seja em consideração, ou seja em termos de cuidado. Então não é uma palavra qualquer. E eu gostaria de adicionar alguns textos e exemplos a este ponto. Então agora, por favor, abram suas Bíblias aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos colocar alguns textos sobre este ponto. Mateus capítulo 7, versículo 24. Está assim: Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, e ela não caiu, porque havia sido alicerçada sobre a rocha. Porém, esses poréns na Bíblia causam em nós calafrio. Quando você vê assim, porém, tem que causar um calafrio. Porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as coloca em prática é comparado a um homem sensato, que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos,
e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou essas palavras, as pessoas recolhiam-se atônitas de sua doutrina, porque ele as ensinava como que quem tem autoridade, não como os escribas. Preste atenção, irmãos. Aqui são as últimas palavras do nosso Senhor, naquilo que nós conhecemos, o ensino do Sermão do Monte. Ele concluiu com essa parábola. Você sabe que o contexto imediato desta parábola do nosso Senhor começa aqui no versículo 21, quando ele diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, porventura não temos nós pregado em teu nome, e em teu nome não temos profetizado, e em teu nome não temos feito muitos milagres? Aí ele diz assim: eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. A palavra iniquidade aqui, ela vem de um vocábulo que significa quebra de princípio. Não é pecado. Pecado aqui seria um outro termo, hamartia. E isto é pecado na Bíblia, é a palavra para pecado. Aqui é anomos. Então é quebra de princípio. Então você percebe que terminando isso, aí ele vem no versículo 24: todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que eu quero dizer com isso? Que esses dois textos, os versículos 21 a 23, eles fazem um pano de fundo desses versículos 24 que nós lemos. Estão entendendo, irmãos? Vou explicar para vocês. Ele diz assim, que o homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha, ele é comparado, sabe como quem? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Aí você vai ver um outro detalhe também que você vai conseguindo configurar. Ele diz assim: aquele que edificou a sua casa sobre a areia, veio os ventos, veio a tempestade sobre ela, com ímpeto, e grande foi a sua ruína. Sabe essa palavra ruína? Eu vou traduzi-la para vocês. Fala do último estágio de um corpo, quando ele está lá na cova. Aí quando os seus membros vão se desintegrando. É essa palavra que foi usada aqui para ruína. A desintegração de um corpo em decomposição. É essa palavra que foi usada aqui. Agora veja, o que o Senhor diz? Apartai-vos de mim. Está vendo? Apartai-vos de mim. Esta é a grande ruína. É naquele dia, como disse o apóstolo João na sua primeira epístola, aqueles que vão se sentir envergonhados no tempo da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nisso, irmãos, porque é sério. Não guardar a palavra, ser apenas ouvintes, aquilo que eu disse ontem para vocês, conhecer a doutrina da igreja, não é tudo, é o primeiro passo. O passo fundamental não é conhecer a doutrina da igreja, é viver a realidade dessa doutrina. A vida cristã sem prática é religiosidade. Muitas vezes os irmãos dizem assim: a reunir é religiosidade, a cantar canção é religiosidade, até o irmão pregando é religiosidade. Sabe o que é religiosidade? É viver a doutrina sem a prática. Isso é religiosidade. Às vezes os irmãos dizem: mas isso, usar a Bíblia, eu acho que isso aí já passou, irmãos, ninguém precisa mais usar a Bíblia não, nós já lemos a Bíblia demais, a gente pode ir para o culto de qualquer jeito. Irmãos, qualquer jeito, cuidado, isso é libertinagem. Então, às vezes os irmãos dizem: mas nós somos livres, nós queremos a nossa liberdade. Irmãos, não queremos a nossa liberdade. A nossa liberdade vai nos conduzir a uma ruína eterna. Nós queremos a liberdade do Espírito entre nós, é Ele que tem que ser livre. Sabe por quê, irmãos? Em Atos tem um princípio. Você vê lá a doutrina dos apóstolos, partir do pão, a comunhão, as orações. Você lembra? Mas tinha um princípio lá em Atos. Vou dar um exemplo. Capítulo 1. Os discípulos reunidos com os irmãos ali, eles entenderam que havia uma necessidade de escolher um irmão para que pudesse cumprir ou assumir aquela vaga deixada por Judas. Você se lembra disso? Você se lembra? Versículo 11. Se lembra como inicia? Posso estar enganado, mas alguém me corrija. O versículo 11 aí de Atos 1.
Diz que é necessário. Vê se é isso mesmo, irmãos, me corrijam. Não é 11, é 21, me perdoe. Atos 1, 21. Está vendo aí? Eu não sei como é que inicia na sua Bíblia, mas na minha Bíblia começa assim: é necessário. Só para ilustrar, irmãos, me perdoe, eu não estou sendo prolixo. É necessário. Não é bonita a palavra? É urgente? É necessário. Se é necessário, não tem outra alternativa. Ou é isso ou é isso. Não é assim, irmãos? Se eu digo para vocês, é necessário que façamos 3 pontinhos. Então o que eu disse que é necessário é urgente, tem que ser feito. Ou tem outro caminho? Tem, irmãos? O irmão tem um ataque cardíaco aqui. Aí, irmão, o que a gente vai fazer? Aí chega um cardiologista e diz, é necessário. Então a gente sabe que aquilo que ele falou tem que ser feito, sim ou não? Sim. Aí Pedro disse, é necessário. Necessário o quê? Pois que dos homens que nos acompanham todo o tempo, em que o Senhor Jesus viveu entre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses, olha o que é necessário, que um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Aí, este é o ponto, é necessário que nós escolhemos aqui, dentre nós, um irmão, que venha assumir este santo encargo do apostolado, deixado por Judas. Aí o que eles fizeram? Escolheram 2 irmãos. Aí depois o que eles fizeram? Lançaram sorte. E por último o que eles fizeram? Oraram. Certo? Aliás, o contrário, eles oraram e depois lançaram sorte. Aí a sorte caiu sobre Matias. Escute bem, a sorte caiu sobre Matias. Irmãos, vocês conhecem o ministério de Matias em Atos dos Apóstolos? Alguém conhece? Eu também não. Agora vamos entender o princípio que rege o livro de Atos. A vida segue o serviço. O Espírito Santo tem que ir à frente, é a vida. É Ele que tem que ser livre entre nós. É Ele que tem que ter a liberdade. A nossa liberdade nos conduz à libertinagem. A liberdade do Espírito nos conduz à vida. Aí, Atos 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, a saber, aí você vai ver 5 irmãos ali, dentre eles, Barnabé e Saulo. Olha o que é a liberdade do Espírito. Disse o Espírito. Quando o Espírito diz, não precisa saber através de que ele diz, o importante é se é ele quem diz. Porque o grande perigo hoje é quando o Espírito diz e usa um irmão. Aí a gente esquece o Espírito Santo e foca no irmão. Amanhã nós temos que estar reunidos se o irmão estiver reunido, porque se o irmão estiver reunido, o Espírito vai fazer algo. Aí a obra de Deus gira em torno do homem e não do próprio Espírito de Deus. Esse é o grande perigo, irmãos. Disse o Espírito Santo, separai-me. Coloque esse me bem grande aí na sua Bíblia, porque o ministério não é a igreja, o ministério não é ao mundo, o ministério não é para satisfazer a necessidade das pessoas, o ministério é ao Espírito Santo, é para Ele, é primeiramente a Ele. E se esse ministério tocar Ele, Ele vai se derramar por meio desse ministério, para satisfazer sua vontade. Entende, irmãos? Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então você vê a questão da vida, vê a questão da liberdade. Então qual é a liberdade que nós estamos querendo? A nossa? A liberdade para nós fazermos o que quisermos, reunirmos do jeito que quisermos, ou como quisermos, ou a liberdade de estar subordinado a Deus e dizer, Senhor, a nossa única liberdade é estar subordinado e entregues à tua perfeita vontade, porque o nosso único direito é não ter direito. Tenha o teu direito sobre nós, Senhor. Reivindica teu lugar no meio do teu povo, reivindica a tua igreja para ti mesmo, satisfaça nela, encontre o teu prazer nela. Será que nós cantamos essas canções aqui para alegrar o nosso coração e preparar para a palavra? Não, nós cantamos essa canção aqui para Ele. Nosso culto é para Ele, nosso reunir é para Ele. Decência e ordem devem ser princípios básicos da nossa reunião para Ele. Então, meus irmãos em Cristo, vamos voltar aqui, vamos tentar entender essa questão do lugar da palavra, porque isso é sério, desprezar a palavra. Como nós podemos dizer que somos a igreja do Senhor e não amamos sua palavra? E se amamos
amamos essa palavra para quê? Para ter conhecimento. Em 1 Coríntios 8 diz que o conhecimento ensoberbece, é o amor que edifica. Nós não devemos buscar o conhecimento intelectual como a chave para a nossa vida. Nós devemos ler a Bíblia para ter, não é conhecimento, nós temos que ler a Bíblia para ter experiência com Deus. O nosso conhecimento deve ser uma experiência de conhecer mais e mais a Cristo Jesus. E à medida que você for conhecendo Cristo Jesus, você vai descobrir que existe uma coisa melhor do que Cristo, mais de Cristo. Você nunca para. Quanto mais você conhece Cristo, você descobre que existe ainda algo melhor, mais de Cristo, mais de Cristo. Você compreende isso, irmãos? Então preste atenção, porque este ponto é muito interessante. Existe um exemplo na palavra de Deus que ele estremece o meu coração. Ele me esmaga. Eu vou tentar fazer vocês entender aqui. Por favor, irmãos, vamos ler com muito cuidado, senão a gente vai se perder aqui. Vem comigo em Mateus capítulo 1. Veja a seriedade de amar a palavra. E veja como é sério você não tratar a palavra de Deus dignamente. Você dá as costas à palavra de Deus. Primeiro eu quero ler um texto com vocês, aqui em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus. Geralmente nós, por costume, não amamos genealogia, não é verdade? Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente se depara com a genealogia, a primeira coisa que a gente faz é ir para o próximo capítulo. Se o próximo capítulo for genealogia, a gente pula ela e por fim, a gente diz que leu a Bíblia toda e nunca lemos uma genealogia na vida. Irmãos, genealogia tem que ser lida com cuidado. Essa aqui especialmente. Você vai ver que existem 42 gerações aqui. E tem algo a ver com aquelas 42 estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. E você vai perceber que essas 42 gerações de pessoas aqui, elas são divididas em 3 grupos de 14. Isso também é muito significativo, porque o número 14 tem um profundo significado. 7 é o número da perfeição. E na Bíblia os números, eles são estudados da seguinte forma: é só de 1 a 12. Depois disso você só pode somar e multiplicar, porque somar e multiplicar é a matemática de Deus. Diminuir e dividir é a coisa do diabo. Então você tem que pegar os números e entender cada um deles. À medida que você vai lendo, você vai vendo as questões tão preciosas dos números na Bíblia. Mas vamos aqui, versículo 8 de Mateus 1. Asa gerou Josafá, Josafá Jorão, e Jorão Uzias. Aí versículo 11, Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Vou repetir esse texto. Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Escute, preste atenção. Josias gerou Jeconias? É isso mesmo, irmãos? É isso mesmo. Bom, para nós sabermos, temos que ir aqui em 1 Crônicas, capítulo 3, porque é justamente aqui que se encontra essa genealogia. Vamos para 1 Crônicas, capítulo 3. Versículo 15. Primeira Crônicas 3,15 diz: e os filhos de Josias, Joanã seu primogênito, e o segundo, Jeoaquim, o terceiro, Zedequias, o quarto, Salum. Versículo 16, os filhos de Jeoaquim, Jeconias. Então, irmãos, quem gerou Jeconias? Foi Josias ou foi Jeoaquim? Bom, aqui diz que foi Jeoaquim. E se você estudar a história, você vai saber que foi Jeoaquim mesmo. Jeconias, ele era neto de Josias, e não filho. Ora, então por que lá em Mateus diz que Josias gerou Jeconias? Por que, irmãos? Você alguma vez se deparou com isso e fez essa pergunta?
Para nós respondermos essa pergunta, temos que ler um capítulo da Bíblia. Mas eu vou poupar os irmãos, eu só vou mostrar o capítulo e parafrasear esse capítulo. Jeremias capítulo 36. Agora você vai saber por que o nome de Joaquim não aparece na genealogia. Jeremias 36. Vou tentar passar bem rápido isso aqui para vocês. Diz assim: aconteceu no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: toma um rolo do livro, escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel e contra Judá, e contra todas as nações, desde os dias em que comecei a te falar, desde os dias de Josias até hoje. Então eu vou relatar para vocês aqui. Jeremias escreveu, ele tomou lá um dos seus servos e escreveu essas palavras. Aí, sabe o que fez Jeremias? Ele pediu que essa palavra fosse levada a toda a congregação de Judá. Quando o povo, eles ouviram essas palavras, aqui vai dizer no capítulo 36, que eles estremeceram diante da palavra do Senhor. Então, por favor, versículo 6, está assim: entra, pois, e lê todo o rolo que escreveste, segundo as palavras que eu disse, as palavras do Senhor, aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e as lerás também aos ouvidos de todos de Judá, que vêm de suas cidades. Aí, versículo 9, no 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, proclamava o jejum na presença do Senhor Deus. Aí, versículo 11, Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouvindo do livro todas as palavras do Senhor, desceu à casa do rei, ao aposento do secretário, e eis que todos os príncipes estavam ali, isto é, Elisama, todos os outros príncipes. Aí, versículo 14, aí os príncipes ouviram as palavras. Quando eles ouviram as palavras, ficaram chocados. Aí no versículo 14, então enviaram todos os príncipes a Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemaías. Versículo 16, ao ouvirem todas aquelas palavras, cada um voltou espantado para o seu companheiro, e disseram a Baruque era o companheiro de Jeremias: sem dúvida, contaremos ao rei todas essas palavras. Versículo 20, entraram onde o rei estava, o ato depois de entraram onde o rei está, o ato, depois de depositar o rolo no aposento de Elisama, o secretário, e contaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. E enviou o rei Jeudi para que tomasse o rolo. E ele tomou o rolo do aposento de Elisama, o secretário, e leu aos ouvidos do rei, e aos ouvidos de todos os príncipes que junto ao rei estavam. E o rei estava sentado na casa de inverno, no 9º mês, e tinha um braseiro ardendo diante dele. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 páginas, rasgou o rei com o canivete de escriba, e lançou no fogo do braseiro, até que todo o rolo se consumisse. E não tiveram temor, nem rasgaram suas vestes, nem o rei, e nem mesmo seus príncipes, quando ouviram aquelas palavras. Uma pausa. Agora você entende, irmãos, por que Joaquim não foi colocado na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo? Você viu aqui? Alguém pode dizer: irmão, mas que coisa séria, esse rei não foi colocado na genealogia do Senhor. Por que ele não foi colocado aqui? Por uma simples razão: ele foi aquele que desprezou as palavras do nosso Senhor. Por isso o Senhor diz: aqueles que ouvem as suas palavras e não as pratica, é como o homem que edificou a sua casa sobre a areia. Virá o vento, a tempestade contra ela, e grande será a sua ruína, grande será o seu estado final. É isso que está dizendo a palavra. Imagine, irmãos, naquele dia, eu e você estamos diante do Senhor e ficarmos envergonhados na sua presença. Imagine,
Você sabe que o nosso Senhor vai vir. Eu creio que todos vocês têm essa expectativa que o nosso Senhor vai vir. Você sabe qual é o nosso chamado agora? O nosso chamado, irmãos, é corresponder à voz do Espírito e amarmos e apressarmos a volta do nosso Senhor Jesus. E a grande pergunta é esta: será que nós, como igreja, aqui no Rio de Janeiro, nós temos amado a palavra de Deus, temos amado a sua volta, estamos cooperando com o Espírito Santo, apressando a volta do nosso Senhor Jesus? Será? Irmãos, veja, o nome dele não estava na genealogia do Senhor. Irmãos, quão triste será naquele dia, aquele livro de Deus se abrir e o nome de alguém não está lá, não estiver lá. O Senhor diz muito claro, irmãos: aqueles que amam a minha palavra e as praticam. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Permita-me dar um último exemplo para terminar. Irmãos, vocês conhecem a carta à igreja de Éfeso? Apocalipse capítulo 2. Você se lembra daquela carta? Aquela carta tem uma das mais extraordinárias exortação. Talvez você lê aquela carta e não vê algo tão sério ali, mas precisa ver. Eu creio que de todas as cartas que nós lemos do Apocalipse, todas têm que chamar a nossa atenção. Éfeso em particular, assim também como Laodiceia, a primeira e a última. É claro que nós vemos que Tiatira, ela mostra-nos a degradação da igreja no estado de extrema decadência, porque profeticamente, historicamente, fala daquele período da idade das trevas, que começa ali por volta do ano 400 e vai até o dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero vai até a catedral de Wittenberg e fixa aquelas 95 teses. Mas, irmãos, aqui em Éfeso eu quero chamar a atenção de vocês. Você se lembra que o Senhor chega e se apresenta para aquela igreja como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Nós sabemos que o candeeiro aqui é uma figura da igreja. A igreja é prefigurada por este candeeiro. Então o Senhor é aquele que tem a centralidade na sua igreja. Somente Ele tem a centralidade nela. Aí o Senhor vai dizer assim: conheço as tuas obras, conheço o teu labor, a tua perseverança. Lembra disso? O Senhor vai dizer para essa igreja: vocês suportam os maus e colocam à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são, e os declaram mentirosos. Não é uma igreja espetacular, irmãos? Não é uma igreja espetacular? Pense nessa igreja. Irmãos, por favor, eu moro em Goiânia. Então eu olho para a igreja de Éfeso, eu estou mentalizando a igreja de Goiânia. Eu estou fazendo aqui, irmãos, nesse exato momento, uma avaliação. Será que nós em Goiânia estamos à altura dessa igreja? Meu coração é esmagado com isso, irmãos. Imagine essa igreja, uma igreja que perseverava pelo nome do Senhor, uma igreja que o Senhor diz: eu conheço o teu labor, o teu esforço, o teu trabalho, as tuas obras. Você não suporta homens maus, sofresses por causa do meu nome. Que igreja é essa, irmãos? É a igreja de Éfeso. O significado dessa igreja é desejável. Pense nisso. Agora, irmãos, tem os poréns do Senhor. Ele diz: porém, tenho contra ti. Irmãos, eu penso que o Senhor não pode ter nada contra nós. O sentimento que eu tenho é que quando Ele olha para nós, Ele não pode ter nenhuma reprovação. O sentimento que eu tenho, irmãos, é que quando o Senhor olha para nós, Ele não pode ter nenhuma manifestação de tristeza, porque nós somos a sua igreja, nós somos o lugar do seu prazer. Ele tem que encontrar em nós satisfação e alegria. Aquilo que Ele encontrou no seu Filho, Ele tem que encontrar em nós, porque o seu Filho é a nossa vida. E o Senhor diz para essa igreja: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro. Essa palavra primeiro é importante. A tradução dessa palavra é o melhor. O melhor. Sabe onde você vai encontrar essa palavra? Lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas.
Quando o pai do filho pródigo diz para o seu servo: trazei a melhor roupa. Estão vendo? Trazei a melhor roupa. Então o Senhor está dizendo: deixastes o melhor do teu amor. Porque a igreja de Éfeso, ela era conhecida pela obra. A obra era a base da sua vida. Irmãos, a base da nossa vida não pode ser a nossa obra, e sim o nosso amor para com o Senhor. O amor deve ser a base da obra. Estão entendendo, irmãos? O nosso amor ao Senhor tem que ser a base do nosso serviço, porque senão nós vamos amar o serviço e não o Senhor. Nós vamos amar fazer algo para o Senhor e não vamos amar o Senhor para fazer algo. O que vai nos motivar vai ser o fazer. Você vai amar o seu chamamento, a sua vocação, o seu encargo. Você vai servir por causa do encargo, você não vai servir por causa do amor. Há uma grande diferença. O Senhor está dizendo para essa igreja: tenho, porém, contra ti, que deixaste o melhor do teu amor. Aí o Senhor diz para ela que ela está caída. Lembra-te, pois, de onde caístes. Espere aí, irmãos, não avance na leitura. Uma igreja caída, escute isso, uma igreja caída tinha boas obras. Uma igreja caída sofria por causa do nome do Senhor. Uma igreja caída não suportava os falsos obreiros, falsos apóstolos. Uma igreja caída era perseverante. Mesmo perseverante, ela tinha todas essas coisas boas. Essas coisas boas eram uma verdadeira máscara que estava cegando a visão celestial daquela igreja. Por isso ela não via a sua queda, porque ela estava firmada nas suas obras. Lembra, irmãos? Salmo 139, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, e vê se há algum caminho mau, e se houver, guia-me pelo caminho eterno. Só Ele pode ver, irmãos, a realidade da igreja do Rio, a realidade da igreja de Goiânia, a realidade de todas as localidades. Só Ele pode ver, nós não. Seus olhos, como chama de fogo, possa penetrar entre nós, irmãos, e revelar lá naqueles porões secretos do nosso coração tudo que está oculto e escondido lá, que nós não temos coragem de abrir para ninguém. Talvez dentro do nosso coração existem algumas comportas que você não abre para ninguém. Você não tem coragem de abrir para ninguém, mas abre para o Senhor nesta manhã. Deixa a luz dos olhos dele entrar e colocar tudo para fora. Não deixa ele de fora batendo, porque a casa é dele. Se a casa é dele, ele não pode bater, ele tem que ter liberdade para entrar. Aí o Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caíste, volta e pratica as primeiras obras. Irmãos, o que são as primeiras obras no Novo Testamento? Como nós podemos encontrar essas primeiras obras? Eu creio que no livro de Atos nós encontramos um princípio muito especial para entender o que são essas primeiras obras. Atos 2, 42, se lembram? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui estão as primeiras obras. Eu creio que esses 4 pilares que revelam a vida prática da igreja de Atos dos Apóstolos, toda a realidade espiritual da igreja de Atos dos Apóstolos, estavam fundamentados, tudo, ou todas as coisas, nesses 4 pilares. A doutrina dos apóstolos era o quê? O que era essa doutrina dos apóstolos? Será que os apóstolos já tinham escrito algum compêndio doutrinário? Nada. Eles não tinham escrito nenhum compêndio doutrinário, nenhum livro. Até aquele momento não. Mas eles tinham uma doutrina. Que doutrina era esta? Atos capítulo 5, versículo 42 responde para nós. Diz assim: eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Qual era a doutrina deles? Este Logos é encarnado, essa palavra viva. Era isso que eles tinham como doutrina, uma pessoa, a pessoa do nosso Senhor. Era a doutrina dos apóstolos. Mas não somente eles perseveravam nessa doutrina, eles perseveravam também na comunhão. O que era a comunhão na igreja de Atos? É curioso, quando você estuda o livro de Atos, aqui você vai encontrar
uma única vez a palavra koinonia. Mas geralmente a palavra que era usada aqui era um vocábulo lindo. Só ocorre 12 vezes no Novo Testamento, 11 vezes no livro de Atos, e uma única vez no capítulo 15 da Epístola aos Romanos. Mas as 11 vezes está aqui. O termo é homotimadon. Ocorre aqui em Atos. É curioso, você começa desde o versículo do capítulo 1, e você vai percorrendo esse maravilhoso livro, quando diz que eles reuniam juntos, estavam unidos. É essa palavra. Vou explicar essa palavra do original para vocês, a etimologia dela. Essa palavra fala de um som produzido por uma grande orquestra musical. Embora essa orquestra é composta de diferentes instrumentos, eles conseguem produzir um único som. Essa deve ser a comunhão da igreja. Embora haja diversidade, mas nós devemos produzir uma única harmonia. Estão vendo, irmãos? Então esta deve ser a comunhão da igreja, porque a comunhão da igreja tem um propósito. Você sabe que Deus não é solidão, Deus é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. E a comunhão da igreja, ela existe para expressar a realidade do Deus triuno. O Salmo 133 vai ilustrar isso muito bem para nós. O Salmo 133 diz assim: ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Aí ele vai dizer que essa união é como óleo precioso. Apenas quero que você olhe a palavra como. É como. Porque ela dá o sentido de igual em teor, em caráter e em natureza. Vou explicar. E diz, é como o óleo precioso. A união é como óleo precioso. Essa expressão como fala de igualdade, de caráter, de teor e de natureza. Então, por favor, igual ao óleo precioso, quem é o óleo precioso? É o Espírito Santo. E por que que ele é chamado de óleo precioso? Porque um alto preço foi pago. Então veja, irmãos, não está colocando ênfase somente no óleo, mas também no preço que foi pago. O valor da nossa comunhão não é simplesmente como o óleo, mas como o valor dele também. Sabemos que um preço foi pago para que ele fosse derramado. Ele é o óleo precioso. Então imagine o valor que tem a nossa vida de comunhão diante de Deus. Não é como um saco de batata. Já viu um saco de batata? Se você pega um saco de batata e você corta o saco de batata, o que que acontece? Sai batata para tudo quanto é lado. Mas pega aquelas batatas e faz um purê de batata. Aí você vai entender o que que é a nossa comunhão. É como um purê de batata, não é como um saco de batata. Comunhão não é eu estar com você, é eu estar dentro de você, partilhando da mesma vida, do mesmo propósito, da mesma verdade e da mesma realidade espiritual. Mas a igreja primitiva, as primeiras obras, não era só a palavra, a comunhão, também tinha o partir do pão. O partir do pão, irmãos, aquilo que os irmãos fazem todas as semanas, não era simplesmente uma reunião religiosa, era uma reunião com realidade, era uma reunião viva, era uma reunião onde a pessoa do nosso Senhor tinha um lugar central, onde aquelas verdades eram extraídas de maneira viva. Irmãos, lembre-se que naquele dia que o nosso Senhor partiu o pão com aqueles discípulos, aquele era um momento sublime, aquilo estava na mente deles, eles conseguiam lembrar perfeitamente tudo o que aconteceu ali, aquela mesa, aquele pão, aquele cálice, aquele Senhor, convidando os seus discípulos para partir o pão com ele. Ali estava uma pessoa, que se os discípulos olhassem de trás para frente, era o único que não devia estar ali. Aí depois eles entenderam que aquela mesa era quase que totalmente para aquela pessoa, para Judas. Você sabia disso? O Senhor convidou todos os discípulos, mas uma pessoa naquela mesa era especial para o Senhor. Você sabe quem? Judas. E eu vou te provar isso. Havia um costume judaico da mesa. Quando o dono de uma casa convidava os seus amigos para comer com ele, na sua mesa, ele convidava um amigo em especial. E aquele amigo seria honrado
durante aquela ceia. E como ele honrava aquele amigo? Em determinado momento da mesa, ele silenciosamente pegava um pedaço de pão, molhava no azeite, ia até a boca daquele amigo e colocava aquele pão. Quando aquele amigo comia, todos os olhos estavam voltados para ele. E todos tinham que entender que naquela mesa, aquela pessoa era a pessoa mais especial para aquele anfitrião. Para quem que o nosso Senhor deu um pedaço de pão molhado? Para aquele que estava disposto a traí-lo. Por isso que disse, tendo amado os seus, os amou até o fim. Esse é o nosso Senhor, esse é o coração da sua mesa. Então quando eles partiam o pão, irmãos, eles tinham tudo isso, eles viam o coração do Senhor naquela mesa. Eles lembravam do semblante do Senhor naquela mesa, as palavras do Senhor naquela mesa. Aquela não era uma reunião, era a reunião da igreja. Então todos os domingos eles partiam o pão juntos, com alegria, singeleza de coração. Mas a igreja primitiva, irmãos, as primeiras obras não estavam só na palavra, na comunhão, no partir do pão, também nas orações. Olha aqui em Atos, o que eram as orações da igreja de Atos. Orações que quebravam cadeias, orações que moviam os céus e a terra. Não era uma oração direcionada e nem tão pouco interessada nos seus problemas pessoais, mas uma oração voltada para a mente, para o propósito de Deus. Aqui em Atos, Deus não é um gerente de loja que está do outro lado do balcão para satisfazer o desejo de consumidores religiosos. Não, na igreja de Atos, quando aqueles irmãos oravam, eles oravam não é para que Deus fizesse sua vontade, a vontade deles, mas para que a perfeita vontade de Deus suplantasse a vontade deles, para que a vontade de Deus fosse magnificada, para que a vontade de Deus fosse exaltada. A oração para eles não era um negócio com Deus, oração para eles era relacionamento com Deus. Então, irmãos, deixe-me terminar aqui. O Senhor diz assim para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende, porque senão virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. Irmãos, o que é isso, irmãos? Candeeiro. O que significa remover o candeeiro? Isso é sério, irmãos, porque nós podemos seguir diante do Senhor, não tendo uma prática clara do testemunho daquilo que é a igreja. Podemos seguir crendo na doutrina, mas não tendo a realidade dela. Podemos seguir até professando ser a igreja, mas não tendo a realidade da igreja. Mas o que é essa igreja? Como eu disse, irmãos, a porta dos céus, o lugar onde os céus e a terra se encontram. Pense nisso. O que significa o Senhor remover o seu candeeiro? Irmãos, implica muitas coisas. Se você olha para a Bíblia, você vai ver que o candeeiro, ele era feito de ouro. Ouro fala da glória, do caráter de Deus. O que significa que nós podemos seguir como igreja, como um povo, com ajuntamento, reunindo. Temos reuniões, temos irmãos falando, temos louvor, temos até um lugar de reunião, mas a glória do caráter de Deus nós já perdemos há muito tempo. Estão entendendo? Ouro. Permita-me colocar um outro ponto aqui sobre o candeeiro. Vem comigo aqui em Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, versículo 31 está assim: farás também um candeeiro. Está aí na sua Bíblia aí? Eu quero que você observe o artigo, por favor. Farás 25, 31, Êxodo. Farás também um, está vendo aqui? Um candeeiro. Agora, Êxodo 37. Êxodo 37, 17. Farás também o candeeiro. Está vendo aí os dois textos?
No primeiro nós temos um artigo, um. No segundo observe o artigo, um é indefinido. Depois nós temos o artigo definido, o candeeiro. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer o Senhor dizer, removerei o teu candeeiro? Porque nós temos um candeeiro e temos o candeeiro. É a mesma peça, é o mesmo assunto. Mas por que essa diferença dos artigos? Porque tem uma implicação do que o Senhor está nos dizendo. Porque nós sabemos que a igreja, ela tem o seu caráter geral. Por exemplo, você vai encontrar as igrejas da Ásia, as igrejas da Galácia, as igrejas da Judéia, porque eram regiões. Nas regiões, o testemunho da igreja estava espalhado. Você vai encontrar aqui várias igrejas numa região. Estão vendo isso, irmãos? As igrejas da Ásia, as igrejas da Galácia. Mas você nunca vai encontrar as igrejas em Antioquia, as igrejas em Jerusalém. Você vai encontrar na Bíblia a igreja em Antioquia, a igreja em Jerusalém. Estão vendo, irmãos? O que quer dizer isso? Isso fala do caráter, da identidade, da expressão da igreja quanto à localidade. Numa localidade nós temos a igreja. Quando o Senhor vem ao Rio de Janeiro, Ele tem uma palavra à igreja do Rio de Janeiro. Com quem que Ele vai falar? A quem Ele vai falar? Sabemos que de um fato, por um lado, nós temos um fato que não temos que mudar. Amamos e reconhecemos os irmãos que amam o Senhor. Nós não somos exclusivistas. Nós incluímos os irmãos com responsabilidade. Mas nós temos que entender que existem princípios. Eles estão aqui na palavra de Deus. O que quer dizer isso, irmãos? O que significa remover o candeeiro? Significa que a igreja, ela pode perder a sua característica essencial. Estão vendo, irmãos? Então nós temos essas características da igreja, quanto a uma região e quanto a uma localidade. Agora fixe nessa questão da localidade. Remover o candeeiro significa perder a expressão visível do seu testemunho. Ela é um candeeiro. E se esse candeeiro for removido, sua realidade espiritual, suas implicações morais e espirituais, as virtudes inerentes de Cristo que são formadas nela, se tudo isso for perdido, irmãos, nós podemos seguir como no tempo de Saul. Tinha um tabernáculo, mas não tinha arca. Você se lembra? Saul governou 40 anos Israel. Ele nunca se deu conta que a arca não estava lá no tabernáculo. Pense nisso. Nós não podemos ser um tabernáculo sem arca. Por isso, irmãos, volte seu coração para isso. Volte seu coração para Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Se nós amamos a palavra do Senhor, se nós verdadeiramente amamos a palavra do Senhor, o Senhor nos amará. Agora esse aqui é João 14, 23. E Ele vai vir e vai fazer morada em nós. Onde está essa grande característica do Senhor fazendo morada em nós? O apreço, o amor que nós temos à sua palavra. Porque se não amamos a sua palavra, se nós verdadeiramente não somos sérios com o falar do Senhor, se não temos considerado no nosso coração de maneira íntima, de maneira responsável, o falar do Senhor, então significa que todo o nosso relacionamento com Deus é superficial e religioso. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos guarde. A minha vida, a tua vida, as nossas localidades. Existem muitas outras questões sobre remover o candeeiro, especialmente aqui no capítulo 37, a partir do versículo 17. Leia aí, você vai ver. Você vai ver que ele era feito de uma só peça. Fala da unidade da igreja. Por que a unidade da igreja tem se perdido? Por que nós conseguimos fazer muitas reuniões, mas nós não conseguimos firmar a unidade, segundo a mente de Deus? Sabe por que o candeeiro foi removido? Aí diz que ele é batido. O que é se bater? Sabe o que fala esse bater? O trabalho da cruz. Por que somos tão resistentes ao trabalho da cruz? Porque não temos percebido que o candeeiro tem sido removido do seu lugar. Essas doutrinas fundamentais precisam ser aplicadas, precisam ser restauradas na vida da igreja. Irmãos, por que há tanta dificuldade nisso? Porque o candeeiro está removido. Nós estamos tentando tratar os sintomas. Deus não quer que nós tratemos os sintomas, Deus quer que nós tratemos a causa do problema. Lembra os discípulos?
Quando o Senhor Jesus desceu do Hermon, eles estavam lá tentando expulsar o demônio do rapaz e não conseguiram. E o pai do rapaz disse: olha, os teus discípulos, levei a eles, não puderam fazer nada. Aí Jesus diz assim: esta casta, aí está o problema, irmãos, é a casta. Estava tratando com o menino e o problema era a casta. Estava tentando libertar o menino, mas tinha uma casta. Só sai com jejum e oração. Aqui tem algo muito a ver, irmãos, porque jejum fala da nossa fome de Deus. Jejum fala em buscar a mente e a vontade de Deus. Como que nós queremos tratar os sintomas e não a causa? Muitas vezes o problema do menino endemoniado lá vai revelar o meu grande problema, a minha frieza, a minha indiferença. Entende? O que adianta eu ir lá expulsar o demônio de uma criança, sendo que eu tenho um problema muito pior? Eu tenho um problema com jejum, tenho um problema com oração, tenho um problema de comunhão com Deus, tenho um problema na palavra. Aí eu quero expulsar e pregar o evangelho para o mundo todo. O problema está em mim. Aquele menino endemoniado revelou o problema dos discípulos. Está vendo, irmãos? Como nós precisamos que a misericórdia do Senhor jorre como um rio aqui nesta manhã. Como necessitamos. Como precisamos, irmãos. Como a igreja do Senhor nesse tempo precisa. Voltar com seriedade a Ele. Então, se você for lendo ali a partir do versículo 17, você vai ver todas as implicações. Todas as implicações. Eu não tenho tempo para falar disso hoje. Mas peço aos irmãos, considere isso no seu coração. Esse assunto da igreja como a casa de Deus, na sua realidade prática, é algo muito sério. Só o Espírito Santo para nos ajudar. Porque só Ele sabe o caminho. Só Ele sabe o como nos ajudar. E que Ele venha com misericórdia, com a sua infinita misericórdia a nós essa manhã e nos ajude. Que essa palavra não caia num terreno infrutífero, mas que ela caia em boa terra. Ela possa produzir o fruto para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Pai, no nome do Teu amado Filho Jesus, nós Te louvamos, Senhor, por esse tempo que temos passado juntos aqui. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado por essa doce comunhão que tivemos juntos aqui em torno de Ti, Senhor. Venha através da Tua palavra e fale profundamente ao coração da Tua igreja, Senhor. É o Senhor que conhece as Tuas demandas aqui. É o Senhor que conhece as necessidades do Teu povo aqui. É o Senhor que conhece todas as realidades aqui. Opera de maneira poderosa. Senhor, como aqueles discípulos que pregaram a Tua palavra, como Pedro que se levantou e à medida que ele pregava, as pessoas sentiam seus corações compungidos, como que perfurados pela Tua palavra. Senhor, queremos sentir a Tua palavra perfurando o nosso coração nesta manhã. Envia a Tua palavra, produzindo vida em nós, curando-nos, libertando-nos, construindo o que foi derrubado, restaurando o que foi danificado. Vem, Senhor, constrói, restaura, cura, liberta, opera, através da vida e do poder da Tua palavra. Nós Te rogamos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, que Deus vos abençoe.